Hoje, o portal Correio do Tocantins tem a honra de conversar com esse homem público que tem uma trajetória muito importante e interessante no estado do Tocantins. Iniciou a sua trajetória de contribuição com o estado como vereador do município de Idueré, foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de Gurupi por 2 mandatos, uma das maiores cidades do estado, importante economicamente, e agora vice-governador do estado. Aurês, seja muito bem-vindo ao portal Correio do Tocantins e obrigado pela sua presença. Olha, eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando, principalmente com a população de Colinas e de todo o estado de Tocantins, para um veículo de comunicação tão importante como é o Correio Tocantinense. Vice-governador, o senhor tem feito uma verdadeira andança, né, pelo estado de Tocantins, visitando liderança, visitando vários municípios. O que o senhor tem encontrado durante as suas andanças? Olha, eu duvido que tenha algum tocantinense que conheça mais o nosso estado do que Laurez Moreira. Até porque eu nasci aqui e sempre eu fiz a política. A política te obriga a andar. Eu sou um político que tenho vários mandatos e eu agradeço isso, principalmente pelo contato que eu tenho com a população. Eu gosto muito desse contato, eu gosto de gente. Minha esposa diz que quando não tem alguém perto de mim, eu fico inquieto, não dou conta de ficar sem estar conversando com alguém, trocando ideias. Eu gosto de povo, eu gosto das pessoas. Muita gente diz, Laura, você já conhece o estado todo, por que você gosta de andar tanto? Eu digo, olha, as mudanças são muito rápidas, tanto na região como na gente também. O que eu vejo hoje no Tocantins, com a experiência que eu vou adquirir no decorrer da minha vida, às vezes uma paisagem que eu vi há 5 anos atrás, hoje eu olho já com outra visão, já com outro olhar, já vendo com outra visão econômica do lugar. É isso que me encanta e que faz com que sempre eu procuro estar renovando essa passagem. Eu digo que o político é igual quem tem relacionamento a 2, tem que conquistar todo dia, e o político tem que conquistar a sua gente, a sua terra, os seus ideais. É um aperfeiçoamento constante. Essas andanças não passam despercebidas, né, do meio político. Nós estamos aí, do ano de 2026, enfrentando mais uma eleição, né, o governo do estado, e o senhor colocado como pré-candidato a governador. Como é que tem sido essa demonstração desse seu projeto aqui para o estado? Tiago, eu venho de muito longe me preparando para um dia governar o estado de Tocantins. Eu comecei essa trajetória minha ainda quando estudante da Faculdade de Direito, eu fiz parte do diretório acadêmico, e lá eu lutava. Naquele tempo o Brasil vivia o final da ditadura militar, e eu participei de todos os movimentos pela redemocratização do Brasil, pelas eleições diretas, pela anistia. Nós tínhamos naquela época muitos brasileiros que ainda viviam fora do Brasil, e nós lutávamos pela anistia dessas pessoas. Nós também lutamos pela Constituinte, vários movimentos importantes que nós participamos, movimentos políticos, na condição de estudante. E depois, quando eu formei, eu já vim para a vida pública com mandato de vereador e comecei a fazer esse trabalho. Lutei muito pela criação do estado de Tocantins, ajudando Siqueira Campos e outros idealistas que queriam esse estado, e sempre participando de todos os processos de desenvolvimento do estado de Tocantins. Então é evidente, quando eu ando no estado de Tocantins, recordando de tudo que já passamos e o que é possível fazer para o futuro. Como é que tem sido essa receptividade sua entre as lideranças políticas dos municípios? Graças a Deus, eu sou um político, eu não tenho problema com ninguém. Eu não tenho um cidadão nesse estado que eu nasci, fui criado, que eu não levante a mão e pegue, porque eu sempre fiz da política de respeito às pessoas. Eu aprendi muito cedo, quando alguém me critica alguma coisa, eu procuro primeiro saber quem criticou, quando e por quê. As pessoas têm as suas razões. E quando você faz isso, você não consegue ter restrição a ninguém. E é assim que eu tenho agido no decorrer da minha vida. Isso é muito bom para a gente, porque te liberta de qualquer ressentimento com as pessoas e também facilita o convívio com as pessoas. E eu que já estou com a vida pública bem extensa, eu costumo dizer que eu sempre respeito muito o eleitor. Para mim, ele é o senhor da razão, ele sempre tem a razão. Quando tem algum questionamento em relação à minha pessoa, eu dou sempre razão para quem está questionando e vou procurar saber por que ele está questionando, porque eu sempre procurei fazer uma
uma política correta, sem problema com ninguém, uma trajetória por onde eu passei tem deixado um bom legado. Como é que o senhor avalia esse momento político do Estado? O senhor está andando, está conversando com as pessoas, conversando com prefeitos, vereadores, enfim, as lideranças políticas. Como é que o senhor está avaliando aqui esse momento político que o Estado está vivendo hoje? Olha, eu gosto mais da política de ideias, de discutir projetos. Eu lamento muito o que está acontecendo com o Tocantins. Esses dias eu tive na Assembleia Legislativa, pedi o nome do líder da oposição, falaram, não tem líder da oposição. Pedi o líder do governo, eu não conheço parlamento em lugar nenhum do mundo que não tenha situação e oposição. Então isso não é bom. Eu acho que política é divergência de pensamentos, de ideias. Não é obrigado a ser radical, tem que respeitar os outros, mas é bom que tenha propostas diferentes da que está sendo executada no Estado. Esse momento político ao qual o senhor se refere no Tocantins é fruto, basicamente, da forma que o atual executivo, né, tem conduzido a relação com os poderes e com as lideranças políticas no Estado. Como é que o senhor vê essa forma de fazer política? O que o senhor faria diferente? Olha, eu sempre gostei de ver as pessoas ter a sua liberdade para colocar o que tem, para sugerir ideia, dar o foco na gestão. Eu entendo que o Tocantins está na hora de ser um estado industrializado. Nós tivemos, eu digo, 5 frentes de desenvolvimento, 4 frentes de desenvolvimento. Nós tivemos a primeira frente, que foi da época do ouro, quando foi habitado o sudeste do estado de Tocantins, quando surgiu Arraias, Atividade, aqueles municípios do sudeste. Depois nós tivemos a segunda fase de ocupação, de frente de desenvolvimento, foi quando surgiu a ocupação da margem do Araguaia com o Cristal. Tivemos a terceira frente de desenvolvimento, que foi com a construção da Belém Brasília, e foi habitada essa região quando surgiu Colinas e outras cidades importantes do estado. Colinas, Paraíso e outras cidades. E tivemos a quarta frente de desenvolvimento, que foi quando a agricultura chegou no Estado, através do projeto Rio Formoso, e com a criação do Estado e a construção de Palmas. Então, foi a quarta frente de desenvolvimento. E eu estou convidando a população do Tocantins para a gente construir a quinta frente de desenvolvimento, que será a industrialização do Estado de Tocantins. Interessante. Mas, voltando um pouquinho à questão política, como é que o Laurez hoje, que está construindo um projeto de governador a partir de 2026, como é que o senhor faria para conduzir a política sendo governador do Estado? Eu acho que é o projeto de gestão do Estado que tem que ser o condutor da política. A política não pode estar à frente da ideia de desenvolvimento do Estado. Eu acho que você tem que conduzir, trazer para o debate da educação do Estado, o que pode ser feito para melhorar a educação, o debate para discutir a saúde em todas as cidades, toda a região, como descentralizar um atendimento da saúde, como atender melhor, como aplicar melhor os recursos que o Estado tem na área da saúde. Então, eu entendo que a política tem que ser feita nesse nível de debate. A infraestrutura necessária do Estado para desenvolver, o que nós temos que fazer com as nossas crianças, cuidar da formação da criança desde os primeiros dias de vida, com a escola de tempo integral, as famosas creches, com curso de qualificação na segunda fase do estudo. Então, é isso que nós temos que fazer, qualificar a nossa juventude. Então, quando você traz um projeto de governo, você muda o debate político. Estou trazendo, então, uma discussão mais qualitativa, em vez de fulanizar a coisa. Eu acho que essa história, quando você fulaniza, sem projeto, sem um objetivo maior, ela fica uma política muito pequena, muito mesquinha. Não é o caminho que eu acho que vai desenvolver o Estado de Tocantins. Outros nomes colocaram, né? Outras figuras políticas colocaram seus nomes para uma construção, né, de um projeto para o governo no ano que vem. Como é que é a sua relação? O senhor tem conversado com essas outras figuras, com essas outras personalidades, visando o encontro, talvez, mais lá na frente? Olha, eu digo o seguinte, que eu venho de longe, mas de muito longe mesmo, me preparando para governar o Estado de Tocantins. E é evidente que eu acho bom quando outras pessoas colocam o nome, porque a população vai ter a oportunidade de discutir qual o melhor nome, qual que está mais preparado, qual que identifica mais com cada homem, com cada mulher no nosso Estado. Então é muito bom que apareçam os outros homens, que discutam, que cada qual coloque o seu projeto para ser discutido,
para a gente escolher quem realmente tem condições de melhor governar o Tocantins. Tem algum nome que o senhor teria hoje dificuldade de conversar? Eu não tenho dificuldade de conversar com ninguém no estado do Tocantins. Eu sempre aprendi no decorrer da minha vida a respeitar o ser humano, principalmente quando diverge de mim. Eu acho que tudo é importante, tudo acrescenta na gente e a divergência para mim é salutar. Eu nunca tive dificuldade de conversar com ninguém. Eu sou um político equilibrado, eu não sou radical nem de um lado e nem do outro. Eu entendo que essa política do Brasil de direita, esquerda, radicalizada é muito ruim, até porque a esquerda tem ideias boas também, a direita tem alguns pontos que eles defendem que são importantes. Então você tem que pegar o que há de melhor em cada corrente política ideológica e trazer para uma boa gestão no Estado. O que eu sempre prego é que a melhor governante, a melhor ideologia é a da eficiência na gestão. Política no Tocantins tem se discutido muito nos últimos dias, principalmente nos últimos dias, sobre uma possibilidade que tem se aventado nos bastidores do atual governador Wanderley Barbosa renunciar ao mandato e se candidatar ao Senado. Como é que o senhor vê, o senhor tem alguma expectativa em relação a isso? Existe alguma conversa em relação a isso? E se, na sua visão, como é que seria o Laurez assumindo o governo no ano que vem? Deixa eu te falar, eu entendo que eu estou pronto qualquer dia, qualquer hora, exercer o governo do Estado. Eu venho me preparando no decorrer da vida para isso. Eu tenho um projeto de desenvolvimento do Estado de Tocantins que não depende da posição que o governador tomar. E alguém pergunta, Laurez, você é pré-candidato se o governador Wanderley afastar para candidatar ao Senado ou como que é isso? Em qualquer hipótese. Eu já joguei muito quando era estudante, o palitinho. Eu sempre digo, qualquer jeito que vier são 3 palitos. Eu estou preparando para governar bem o Estado de Tocantins, para construir um projeto de governo para o Estado. Então, se eu tenho um propósito, eu estou na vida por ter propósito, por ter uma causa, por ter coisas que eu defendo. Então, isso não depende da vontade dos outros, ou a não ser da população. Isso depende muito da população, do eleitor, que é o senhor da razão, que é quem escolhe. Nós tivemos aqui, ainda continuando aqui nessa série da política, no ano passado, uma eleição municipal com algumas situações bem interessantes que chamaram a atenção. Uma delas foi a eleição da capital, a eleição de Palmas, aí com o retorno de Eduardo Siqueira Campos à Prefeitura de Palmas, numa eleição extremamente polarizada, onde cada um fincou suas trincheiras, né, no Estado, uma eleição que chamou a atenção, muito, inclusive no interior. Como é que é a sua relação hoje com o prefeito da capital? Muito boa, eu sempre relacionei bem com as pessoas. Ali para mim é um exemplo, né? Enquanto a classe política foi toda para o outro lado, eu fui dos poucos que fiquei do lado do Eduardo, porque eu entendia que era o melhor candidato para Palmas naquele momento. Os outros formaram todos o grupo, todos os deputados, todos os senadores, todo mundo daquele palanque, e o povo foi para o outro lado. Então é por isso que eu digo que a classe política é importante, muito importante para o processo político, mas o mais importante é o povo. O povo que é o senhor da razão, é quem decide. É por isso que eu sou um político que eu preocupo muito mais com as pessoas do que em determinados conchaves políticos. Tem muita gente que acha se reunir a maioria dos deputados está decidindo a política do Estado. E eu não concordo com isso. Eu acho que não é por aí, até porque esses encontros, quando a gente vê assim, geralmente não são boas coisas que são tratadas. Então, eu sempre defendi o compromisso com o cidadão, com o projeto de governo, com o propósito de governar e de mudar o Estado. Então, quais as lições o senhor acha que essa eleição é comumente comentado no meio político, que a eleição de Palmas trouxe várias lições, principalmente para os agentes políticos, né? Qual a lição maior que você acha que essa eleição deixou para o Tocantins? É que o político tem que respeitar o povo. Ele tem que, quando o político acha que é dono da razão, que se é arrumado é apoio da classe política, entender que não é a classe política que conduz o processo político. O processo político ele é conduzido pelo povo. Quando o povo quer determinadas ideias, o povo aceita, abraça, ninguém segura. Ninguém dá... O cidadão pode, o dinheiro pode comprar a classe política, mas não compra o povo todo. Pode ter gente disposta a vender seu mandato, mas isso não é a maioria. Ninguém dá conta de comprar o voto de tudo quanto é eleitor. E nem hoje em dia,
com as redes sociais que nós temos, tem muita independência, tem muita informação. O cidadão está lá na zona rural, mas ele está acompanhando, está vendo o que está acontecendo, ele forma a sua opinião. O mundo mudou muito, né? Já não é mais aquele mundo do líder conduzir o rebanho para qualquer lugar. Hoje é diferente. As pessoas questionam, vem cá, por que estão apoiando fulano, por que não estão apoiando esse candidato? O senhor está hoje aqui em Colinas, né, acompanhando as festividades, né, dos 65 anos de Colinas do Tocantins, e Colinas está inserida numa região muito importante, que é a região Médio-Norte, né, a maior cidade, né, do Médio-Norte, com um enorme potencial econômico. Durante as suas entrevistas, eu tenho defendido um modelo de desenvolvimento do Estado. Como é que o senhor vê que essa região, especificamente, a região Médio-Norte, com a importância que ela tem dentro desse projeto de desenvolvimento que o senhor defende? Olha, para mim é uma das regiões mais importantes do estado de Tocantins. A região Colinas é uma cidade muito bem localizada, hoje é a 6ª maior cidade do estado, tem um polo de carga da ferrovia aqui ao lado, está ligado muito próximo do Pará. Aqui é o caminho para quem quer ir para o Nordeste. Nós devemos ter em breve a ligação ligando mais o centro do Nordeste brasileiro, e é isso que a gente precisa, fortalecer essa economia. Colinas está pronto para deixar de ser uma cidade de produção primária e ser uma cidade industrializada. Nós precisamos de governantes que tenham essa compreensão da importância que é Colinas para o fortalecimento da economia do estado de Tocantins. E, para mim, no meu entender, isso passa pelo processo de industrialização. Quando eu falei há pouco das 5 frentes de desenvolvimento, convidando a população para construir a 5ª frente de desenvolvimento, é pensando na industrialização de polos como a cidade de Colinas. Aqui tem que ser o centro radiador de desenvolvimento. Colinas tem que ser referência na região na educação, tem que ser educação de excelente qualidade, tem que ser um polo de educação do Estado, aqui tem que ser um polo de saúde do Estado de Tocantins. No meu plano de governo, eu quero criar 6 regiões super importantes. Uma é a região Sul, região Sudeste, a 2ª, região Central, que é Palmas, a região do Médio Norte, que eu considero Colinas a principal cidade, a mais pujante economicamente, a região norte, que é a região de Araguaína, e a região do Bico do Papagaio. Eu entendo que o Tocantins passa por essas 6 divisões e nós temos que descentralizar o modelo de gestão do Estado. Nós temos um estado do Brasil que eu admiro muito, que é Santa Catarina, que é um estado que conseguiu desenvolver em todas as regiões. E é isso que eu quero para o estado de Tocantins. Nós não podemos crescer só a capital, mas sim todas as cidades do estado. O modelo nosso não está correto. Se você olhar, o Tocantins, depois que foi criado, tem crescido bem as grandes cidades. As cidades pequenas têm estagnado. Nós precisamos de ter um modelo de desenvolvimento que crie oportunidade dos pequenos municípios. Na sua fala, o senhor citou a questão da saúde. Saúde hoje é um dos grandes gargalos do estado, principalmente no interior, né? As grandes cidades do estado têm hospitais, né, embora com algumas deficiências, funcionando mais ou menos a contento. Colinas hoje é uma cidade que tem esse polo regional, mas ela não tem um hospital estadual. Então, nossa referência aqui, nós temos mais ou menos 12 a 13 municípios, né, que utilizam os serviços aqui da região, porém, no que concerne a questão estadual, nós não temos essa referência com relação à saúde. O que o senhor pretende fazer de diferente nessa área aqui na região? Eu já falei que aqui tem que ser considerado como uma região polo, aqui não pode ser tratada como uma sub-região. Aqui é uma região importante estrategicamente para o desenvolvimento do Tocantins. E a saúde é fundamental. Se olhar no mundo inteiro, às vezes cidades pequenas são grandes centros em determinada área da saúde, determinado. Nós podemos criar aqui a clínica geral, que cuida do geral do cidadão, mas também transformar num grande polo de saúde em determinada área. Isso que nós temos que fazer, fortalecer a economia. E a saúde, ela tem uma vertente muito importante, que é a da saúde,
mas também economicamente ela pode influenciar muito. Se você tem um polo de saúde, você fortalece desde o hotel da cidade, o restaurante, todas as atividades econômicas do município, ele evolui acompanhando o desenvolvimento da saúde. Mas você citou sua visita à região do Bico do Papagaio. O senhor acompanhou ali a situação do deterioramento da questão das estradas, né? Após a queda da ponte JK ali entre Aguiarnópolis e Estreito, no Maranhão. O senhor acha que essa situação tem sido bem conduzida aqui na região, visto que tem tido imensas reclamações da população daquela região? Olha, eu tenho andado muito lá do Bico, o que a gente percebe não é isso. Se você for da cidade de... Eu estive agora de Esperantina, na cidade de Buriti, está tudo deteriorado. E não tem nada a ver com a ponte. Lá não nenhum carro que vai Esperantina passou lá porque a ponte caiu. E a estrada está deteriorada. Se você for de Augustinópolis, a cidade de Sampaio também está deteriorada. O que a gente precisa é ter um governo planejado, que saiba da importância da manutenção das nossas rodovias. Nós não podemos viver num sistema que você, de 2 em 2 anos, faz o financiamento para recapear as rodovias, depois de 2 anos estão tudo deterioradas. Isso tem que ser constante, tem que ser um projeto. Eu já fiz isso quando prefeito de Gurupi. Eu comprei a usina de recapeamento de asfalto e fazia o trabalho preventivo. Antes de acontecer da cidade estar cheia de buracos, você tem que fazer o recapeamento, você tem que fazer a manutenção. Isso é igual a casa sua. Sua casa tem que ser limpa todos os dias. Não dá para você só limpar a casa quando a sujeira tomar de conta. Do mesmo jeito as rodovias. Elas têm que ser cuidadas antes de surgir o buraco. O custo é muito menor, porque se você tem um buraco de 10 centímetros e você não cuida dele, na primeira chuva que vier ele passa a ser de 30, 40, de 1 metro, e você tem um custo muito maior para manutenção. Então é muito melhor você fazer um trabalho preventivo do que um curativo depois. Então, o senhor vê que esse trabalho deveria ser permanente, né, do cuidado dessas estradas, até porque, né, o transporte rodoviário é o principal meio de transporte do Estado. Eu, quando assumi a prefeitura de Gurupi, o grande problema lá era a questão das vias urbanas, cheias de buracos, cheias de problemas. A primeira coisa que eu fiz, comprei uma usina de recapeamento de asfalto e fiz a manutenção constante. Durante o final do meu mandato, ninguém reclamava, porque não tinha. Quer dizer, você fazia o trabalho preventivo de recapeamento com um custo muito menor. E eu passei a ter um custo muito menor para recapear as ruas todo ano do que eu tinha no início para tapar buraco. E que ficava um negócio mal feito, a cidade com aspecto ruim. Então, você tem um custo menor, por que não fazer isso? Vice-governador, nós estamos aqui caminhando já para o final da nossa entrevista. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra, um recado para a nossa audiência, para a população do Estado, sobre o que Laurez pretende fazer a partir do ano que vem. Eu quero dizer para as pessoas que eu sou político por vocação. Eu faço política por entender que a política tem 2 coisas que me encantam muito na vida. Uma é você poder mudar o destino das pessoas. Quando você faz uma boa gestão, você muda o destino da criança com uma boa escola. Você, quando cria curso de qualificação, você está mudando o destino da juventude. Quando você traz empresas, cria emprego numa região, você está mudando o destino. Outra coisa que me encanta é você mudar a paisagem de um lugar. E isso dá uma satisfação enorme. Quando você entra no estado que as rodovias são sinalizadas, são bonitas, são bem cuidadas, isso me dá um sentimento de importância da atividade política muito grande. O que eu sempre digo, que me inspira na política, são homens iguais ao Pedro Duvic. Pegou a cidade de Goiânia, construiu uma nova capital em Goiás, mudando a economia de Goiás, tirou de Goiás Velho, que era um lugar difícil, de difícil acesso, e levou para o centro do estado. Somos iguais a Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília, tirando a nossa população, a nossa capital do litoral, do Rio de Janeiro, e trazendo para o centro do Brasil, criando mais oportunidade para o crescimento da nossa economia. São homens iguais ao Leonel Brizola, que implantou no Brasil o sistema da escola de tempo integral.
esses homens que me inspiram na política. Siqueira Campos criou o Estado Tocantins, construiu Palmas. Esse pensamento de desenvolvimento, de querer o melhor, de mudar a vida das pessoas, isso é que encanta Laurence Moreira. Eu sou político de propósito. Eu não faço política por fazer política, por acreditar no que nós podemos fazer para melhor. Por onde eu passei, eu sempre deixei minha marca. Vice-governador, muito obrigado pela disponibilidade, obrigado pela entrevista. E nos acompanhe através do nosso portal, correiotocantins.com.br, e através das nossas redes sociais, do Instagram, Correio do Tocantins, e através também do TikTok, uma das principais redes sociais de hoje, também, @jornal Correio do Tocantins. Vamos em frente, Tocantins.